Mitos sobre a parentalidade. Restaurando famílias através da palavra de Deus, com a missionária Luciana. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, bom dia. Aqui quem fala é a missionária Luciana e sejam todos muito bem-vindos a mais um devocional do dia do grupo de oração Ebenezer. Hoje estaremos abordando um mito acerca de que ser um bom provedor financeiro é suficiente. Meus irmãos, é um tema muito atual, que através da palavra, juntos, vamos descobrir que isso não é verdade. Mas quero iniciar com a nossa pergunta para a meditação. Quando seus filhos se lembrarem da infância, do que eles vão se recordar? Dos brinquedos que receberam de vocês? Ou dos momentos que viveram ao seu lado? Fica aí para a sua meditação. Estamos vivendo em um tempo, meus irmãos, onde os pais estão trabalhando muito, incansavelmente para dar o melhor para os seus filhos. Sabemos que hoje em dia a família tem mudado muito também. Hoje, mães também que antes ficavam por conta dos seus filhos em casa, agora também têm que trabalhar para poder dar o sustento para os seus filhos. E isso é algo digno e importante, valorizado pela Bíblia, o trabalho, a responsabilidade e o cuidado com a família. Mas existe algo perigoso e silencioso que muitas vezes, sem perceber, nós começamos a fazer. A substituir tempo por dinheiro, a presença pelos presentes e relacionamento por recursos materiais. Hoje vamos descobrir que Deus nunca nos chamou para ser pais apenas para sustentar uma casa. Ele nos chamou para formar um coração. É necessário que você esteja atento como você tem utilizado o seu tempo e os seus recursos na formação de um coração de um filho. Amém? Mas antes de nós iniciarmos a leitura bíblica, eu gostaria de pedir a você que não é inscrito neste canal, se inscreva, ative o sininho das notificações para que você venha estar por dentro das nossas postagens. E também nós estamos no Spotify, o perfil é Grupo de Oração Ebenezer, onde você pode estar ouvindo os nossos devocionais. Amém? Mas vamos abrir as nossas Bíblias em Efésios 6, versículo 4, que diz assim: E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Até aqui, irmãos. Oh, glórias. Então, qual é o mito da qual nós vamos estar falando hoje, nesta manhã? Se eu prover financeiramente, já cumpri o meu papel. Esse é um pensamento muito comum nos dias de hoje. Há pais e mães que dizem: eu estou fazendo tudo isso por eles. É válido, meus irmãos. Eu também faço. Imagino que você, como mãe, como pai, você quer dar o melhor para os seus filhos. E realmente pais têm trabalhado duro para oferecer uma vida melhor. Porque quem, como pai e mãe, não quer dar o melhor para o seu filho? Se o nosso Deus, que é o Pai eterno e celestial, Ele quer dar o melhor, imagina nós também, né, meus irmãos? Então, o problema, ele não está em trabalhar, em prover. O problema surge quando esse trabalho começa a ocupar o lugar de relacionamento. Mas como assim, missionária? É possível que vocês estejam morando dentro da mesma casa, pais, mães, filhos, e estão vivendo distante emocionalmente. É possível que você esteja pagando boas escolas para o seu filho, mas se você se perguntar: que tipo de relacionamento eu tenho tido com meu filho? Você tem perguntado como foi o dia dele? É possível também que você esteja oferecendo todo o conforto que o dinheiro possa comprar, mas não esteja oferecendo o mais importante: atenção. Perceba que em Efésios 6,4 o apóstolo ele não diz apenas sustentem seus filhos. Não, ele diz criem-nos. Há uma grande diferença em sustentar e criar. Criar envolve presença, envolvimento, conversa, escutar, caminhar junto, passatempos, dar aquela atenção de qualidade. E não só sustentar com o financeiro.
Por isso, meus irmãos, nós temos falado aqui que antigamente as pessoas diziam que era mais fácil criar filhos, porque era mais fácil você dar só o arroz com feijão. Mas além do sustento, meus irmãos, na verdade, desde o início, Deus nos chamou, Deus nos confiou filhos para que nós venhamos criá-los, para que nós venhamos ensinar os caminhos corretos do Senhor. E a verdade que a palavra me traz e te traz nessa manhã é: Deus te chamou para formar vidas e não apenas sustentá-las. Ou seja, é sua responsabilidade, sim, trabalhar e sustentar. Lembrando que há famílias de todos os tipos, nós entendemos, meu Deus, quem sou eu para julgar? Mães solteiras, pais solteiros e famílias que os dois pais estão trabalhando para trazer o sustento para dentro de casa. Mas nessa manhã eu estou falando com algo perigoso para você que tem agido dessa forma, porque nós vamos aqui esclarecer acerca de como é que nós podemos criar tempo para os nossos filhos. Existe essa palavra muito importante nesse versículo, que é criem-nos. E essa palavra, ela transmite uma ideia de quê? De nutrir, de cuidar e acompanhar o crescimento. Então não é só ter um filho, colocar no mundo e sustentar. Não, é uma tarefa além disso. E não é uma tarefa que você pode fazer à distância. Os filhos, eles precisam de quê? De alimento para o corpo, é verdade, mas eles precisam também do alimento para a alma, assim como eu e você. O Espírito Santo alimenta a nossa alma. E nós precisamos de quê? De dar amor para os nossos filhos. Eles precisam ouvir: eu te amo, eu estou orgulhoso de você, como é que eu posso te ajudar? Vamos orar? Você está precisando de alguma coisa, meu filho? Então, há algo que poucas pessoas percebem. Quando Jesus chamou cada discípulo dele, ele não só deu instruções, ele caminhou com eles. Então, meus irmãos, isso tanto na sua vida parental, como na sua vida profissional, ministerial, é muito importante essa frase. Você não só dá instruções, você caminha com a pessoa. Muito bonito. Eu costumo dizer uma frase que eu aprendi de uma chefe líder que me ensinou. Olha, liderança, ela é uma via de dois lados. Você oferece e você dá. Então, como pai e mãe, isso também funciona dentro das nossas casas. Nós não só temos que dizer ou mandá-los, instruí-los, nós temos que andar juntos, passar pelo processo, segurar pela mão. Amém? Então o que ocorre? Jesus, quando ele chamou seus discípulos, ele caminhou com eles, comeu com eles, ouviu as dúvidas deles, corrigiu erros e celebrou os acertos. Ou seja, Jesus estava dando exemplo. Os melhores líderes que eu já tive, meus irmãos, na minha vida são pessoas que me ensinaram pelo exemplo. Elas fazem. Pense em alguém aí na sua vida agora. Talvez seja um líder espiritual, talvez seja um líder do seu trabalho, dentro da sua casa, não sei. Pensa, que tipo de liderazgo essa pessoa transparece? Ele é o tipo de líder que só manda? Ou é o tipo de líder que caminha ao seu lado? Que não só te instrui, te mostra, mas também está ali presente. Porque é muito fácil. Hoje em dia, a maioria dos líderes só querem mandar. Porque se acham que em posição, eles têm que ser o quê? Ter os sobrecarregados para estarem fazendo o que ele e mandar. E não funciona assim, meus irmãos. Relacionamentos são construídos com presença. Não adianta eu ficar aqui mandando vocês fazerem algo da qual eu, missionária Luciana, não estou fazendo, não estou acompanhando. Isso não é relacionamento. Amém? Da mesma forma, a parentalidade, ela não acontece apenas quando nós vamos lá e pagamos as contas. Ela não acontece quando nós chegamos e provemos o que eles precisam, nossos filhos. Ela acontece quando dividimos a vida, porque um filho, ele pode esquecer todo esse presente que você comprar para ele, tudo que você prover, mas ele não vai esquecer em nenhum momento que você brinca com ele. Olha que maravilha, meu Deus!
a mãe que orava ao lado da cama, ou aquela conversa que você teve com seu filho. Em um outro episódio eu falei acerca de uma cartinha que eu recebi do meu filho, onde perguntaram para ele por que você ama a mamãe? Então isso marcou, meus irmãos. Isso significa que eu tenho estado presente na vida do meu filho, eu tenho dedicado tempo na vida dos meus filhos, e não há nada mais glorioso que ouvir o dos seus filhos, sentir que você realmente está presente com eles. Isso faz toda a diferença, meus irmãos. Eles não irão lembrar do que você comprou, do melhor sapato, da melhor roupa, do melhor brinquedo, não. Eles vão lembrar dos momentos que você deu atenção. E como essa verdade pode mudar a nossa vida no dia de hoje? Talvez você esteja pensando, missionária, mas eu preciso trabalhar. Sim, eu também trabalho, meus irmãos. E Deus honra o trabalho honesto. Amém? Vejam bem, Deus honra o trabalho honesto. E o problema nunca foi trabalhar. O problema é permitir que o trabalho ocupe todo o espaço da sua vida. Talvez seja o trabalho que esteja ocupando, talvez seja um ministério. Eu não sei o que tem ocupado a sua vida, o que tem tirado o seu foco e tempo dos seus filhos. Talvez você não consiga passar o dia inteiro com eles. Eu também não. Eu creio que há muitas mães aqui e pais que estão me ouvindo que precisam trabalhar o dia inteiro para trazer o sustento. Mas eu vou te falar algo. Você pode fazer com que pequenos momentos que vocês tenham juntos sejam cheios de significado. Meus irmãos, muitas das vezes, eu sei que principalmente as mães, às vezes se sentem culpadas porque tem que trabalhar. E o que ocorre? Elas acabam fazendo o que nós falamos no episódio de ontem. Elas começam a virar mães permissivas, porque elas acham que deixando os seus filhos fazerem o que eles quiserem, não disciplinando, não corrigindo ou dando presentes, vai preencher esse espaço da qual ela se sente culpada. Mas eu tenho algo para te dizer de Deus nessa manhã. Você pode sim separar alguns momentos do dia. Desliga seu telefone, olhe nos olhos dos seus filhos, converse, ore, ouça, sorria, construa memórias, mesmo que sejam poucos momentos, porque os filhos, eles não esperam que vocês estejam disponíveis 24 horas por dia. Eu não posso, meus irmãos. Eu estou falando de mim mesma. Eu trabalho, eu tenho um ministério, eu tenho 2 filhos. Eu não posso passar 24 horas com eles. Mas vejam bem, os momentos que eu posso, eles sentem que, quando nós estamos presentes, esse é o melhor presente que nós podemos dar para eles. Mas é uma presença verdadeira, porque eles sabem quando você está ali presente só de corpo, mas está na ligação no telefone, ou está olhando uma mensagem, assistindo um programa de televisão. Meu filho pequenininho, vocês que são mãe de crianças pequenas, vocês sabem que quando você não está dando aquela atenção que eles exigem, eles pegam no seu rosto e chamam a atenção sua. Os mais adolescentes, mais jovens, eu já tenho uma moça, eles simplesmente, quando você não está dando atenção, eles param de conversar. Então, meus irmãos, prestem atenção. Vejam bem, quando os filhos crescerem, provavelmente eles não lembrarão do valor de nada que você comprou. Nem da roupa, nem do sapato, nada, meus irmãos. Eu tenho certeza que assim como eu, você cresceu também em uma geração onde nós não tínhamos muitos recursos. Não é verdade? Eu não precisei de muito na minha infância. Meus irmãos que já me conhecem sabem, eu venho de pais divorciados. Aos 5 anos, meus pais divorciaram e tínhamos uma vida, glórias a Deus, de bastante recursos, mas com separação, tudo mudou. E de repente, a nossa vida caiu. Então, meus irmãos, o que ocorre? Mas quando eu lembro da infância, de como eu não tinha recursos, e como era feliz a vida, o carinho, o amor que os meus avós puderam dedicar à minha pessoa, isso é o que fica na memória. Então, meus irmãos, nós não vamos lembrar de preço nenhum de brinquedo. Vai na sua história, volta agora na sua infância. Você lembra? Mas vocês vão lembrar, e tenho certeza,
da segurança que vocês sentiram, de um abraço, das orações antes de dormir, das histórias que a minha avó contava na rede, das conversas na mesa, os conselhos da minha vozinha. Meus irmãos, a presença é o mais importante. Os momentos são os que ficam. Dinheiro, ele pode sim comprar muitas coisas. Sim, eu entendo. Talvez você esteja pensando, missionária, eu queria tanto poder dar os recursos para meus filhos. Ou talvez você seja, eu dou recursos porque eu não tive, então agora eu quero passar. Eu te entendo. Mas tenham cuidado. Tenham cuidado. Porque o dinheiro, ele não compra o tempo, as lembranças, nem tampouco o relacionamento. Por isso, invista naquilo que realmente permanecerá. E sabe qual é o maior legado que você pode deixar para o seu filho? Seu maior legado não será aquilo que você deixou para eles no sentido financeiro. Será aquilo que você deixou dentro deles. Isso é muito importante, meus irmãos. Meu Deus, o tempo, a presença. Se hoje, nesta manhã, você chegou aqui e você não tem dedicado um tempo para os seus filhos, eu te convido, um desafio, medite. Eu sei, eu sou mãe, assim como você, eu quero dar o melhor para os meus filhos. Mas eu espero em nome de Jesus que você também esteja criando, educando, corrigindo, auxiliando, orientando, amando, passando momentos, deixando de se distrair com coisas. Meus irmãos, o tempo passa tão rápido. Em um piscar de olhos, seus filhos já estão fora de casa. E aí? Ou você que tem filhos que já são adultos, talvez hoje você se arrepende de não ter dedicado aquele tempo. Ou talvez você é o pai e a mãe que diz, missionária, mas você não sabe o tanto que eu tive que trabalhar para me esforçar. Eu sei, como eu falei para vocês, minha mãe divorciada, ela trabalhava 24 horas por dia, 7 dias da semana e não tinha tempo. Eu não a culpo por não ter tido tempo de não poder oferecer. Então hoje, para a honra e glória do Senhor, graças a Deus, se eu tenho essa oportunidade, eu sei, meus irmãos, a vida é corrida, eu também trabalho, tem igreja, tem escola de menino, tem tudo, tem tantos afazeres, ministério. Mas, meus irmãos, se você puder, não coloque a desculpa que você não tem tempo para os seus filhos. Hoje eu tenho visto como pais e mães têm se distanciado emocionalmente dentro da própria casa. Temos falado muito aqui acerca de, às vezes você está na mesa ou na sala e cada um está em um telefone e não há conversas. Lembra da nossa infância, onde família se sentava à mesa, onde havia conversas? Do tempo em que as vizinhas, os vizinhos sentavam na porta, as crianças brincavam. Nós sabemos que a tecnologia tem gerado esse distanciamento e daí o resultado, os problemas que nós estamos vendo na sociedade, a depressão, o inimigo tem tomado conta da mente, a ilusão de relacionamentos virtuais, redes sociais, seguidores, milhões de amigos, viralização, tudo isso tem maquiado o verdadeiro relacionamento. E ele começa dentro de casa. E aquilo que você não ensina dentro de casa, você pode ter certeza que seu filho está buscando em outro lugar. Talvez você nem saiba que tipo de conversas, com que pessoas seus filhos estão se engajando. E muitas das vezes os que estão lá fora não têm o poder de ensinar seus filhos o caminho da qual Deus te confiou. Essa tarefa, ela é minha e sua. Naquele grande dia, o Senhor vai te perguntar, missionária Luciana, o que foi que você fez com os filhos que eu te dei? É bem verdade que eu também sei que tem pais que fazem de tudo pelos seus filhos e às vezes eles tomam outros caminhos e rumos. Continue orando, persevere, não desista do seu filho. Nunca abre a boca para amaldiçoar. Eu já ouvi pais e mães falar, esse não tem jeito, esse não presta, esse nunca vai prestar. Meus irmãos, não façam isso. Não xinguem seus filhos. Se hoje eles se encontram em um local, ou você que é filho, que seu pai está numa situação, ou sua mãe da qual você não se agrada, ore por ele.
Quantos filhos em oração já levaram seus pais para Jesus? E quantos pais em oração já levaram seus filhos para Jesus? Então, seja qual for a sua situação nesta manhã, a minha oração é que você ore e não desista dos seus filhos. Não desista dos seus pais. Não desista. Eu oro pelos meus familiares. Eu entrego-os todos os dias, pai, mãe, irmãos, nas mãos do Senhor. Não desista. E se você tem a oportunidade de fazer algo hoje, façam. Amém? Ô glórias. Nesse momento eu te convido, se você puder abaixar sua cabeça e orar. Amém? Em nome de Jesus. Soberano Deus, Pai querido e Pai amado, é no nome do teu santo filho amado Jesus que eu me coloco diante da tua presença nesta manhã, Senhor. Agradecendo por esta oportunidade riquíssima dos altos céus, Pai. Porque sim, Senhor, se eu estou aqui, meus irmãos estão me ouvindo agora, é porque o Senhor aprove, Pai. Meu Deus, obrigado porque o Senhor nunca está distante de nós. Obrigado porque o teu amor é demonstrado através da tua presença constantemente. Obrigada porque eu posso te buscar a qualquer momento, que o Senhor sempre está ali, com os braços abertos, esperando pelo filho, Pai, aquele filho pródigo. A tua palavra diz que o Senhor vai atrás de uma ovelha e deixa as 99. E que há festa no céu quando uma alma se arrepende para Jesus. Porque tão grande é o teu amor, Senhor. Deus, ajuda todos os pais e mães que estão me ouvindo agora a encontrarem um equilíbrio, Pai, entre trabalho e a família. Eu entendo, Senhor, o Senhor sabe do nosso deitar e levantar. Eu sei que tem pessoas que acordam cedo, Senhor, e pegam 3, 4 conduções, Pai. Eu já passei por isso, Jesus. E chego em casa muito tarde, Senhor. Às vezes seus filhos já estão dormindo. Senhor, mas eu te peço neste dia que o Senhor ajude esse pai e mãe a encontrar um tempo. Seja na sua folga, seja numa nota que ele mande, uma mensagem, um abraço, um carinho, uma palavra de amor, um perdão, para que seus filhos venham sentir que eles estão presentes, porque os filhos também valorizam quando eles veem que os pais estão trabalhando duro para sustentá-los, Pai. Meu Deus, que esses momentos não venham se perder, porque tudo que o inimigo tem feito é distrair cada vez mais, é distanciar cada vez mais pais e filhos, porque só assim eles sabem que ali ele tem o poder, meu Deus, de destruir as famílias, Senhor. Que em nossos lares, Pai, seja um lugar onde as pessoas se sintam vistas, ouvidas e amadas, meu Deus. E que nunca permitamos que os presentes, que as coisas materiais substituam a nossa presença, Pai. Meu Deus, nesta manhã visita corações, visita lares. Eu não conheço a situação dos meus ouvintes, dos irmãos, Senhor, mas o Senhor conhece. Ajuda, Senhor, desperta teu povo, meu Deus. Essa série, meu Deus, sobre a parentalidade, ela veio do teu coração como um despertar para pais e mães. Meu Deus, que as pessoas venham entender que a raiz de todo o problema social, meu Deus, das igrejas, elas começam dentro da família, Pai. Porque, como eu falei no início dessa série, a família ela é o centro, Pai. É a pequena escolinha. E se nós não estamos cumprindo dentro da nossa casa, meu Deus, como será fora, Pai? Desperta o teu povo, aviva o Senhor, reaviva, que venha haver arrependimento, que pais e mães venham aqui agora pensar, meu Deus, em como eles têm criado seus filhos, ou simplesmente, Senhor Jesus, eles têm entregue ao mundo, Pai, para que o mundo venha criar, meu Deus. Senhor, em nome de Jesus, desperta teu povo. Essa é a oração que eu te faço nesta manhã, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, meus irmãos? Hoje eu te convido a um desafio. Se você puder, a partir de hoje, reserve pelo menos 30 minutos de atenção exclusiva. Como assim, missionária? Exclusivo significa sem televisão, sem celular, sem interrupções. Ou seja, dedique um tempo, converse, brinque com seus filhos, leia a Bíblia, orem juntos. Amém? Se você é avó, mãe, tia, eu não sei quem você está responsável, faça isso. Porque alguns dos momentos mais simples são os que se tornam as lembranças mais preciosas. Os presentes, as coisas materiais, elas envelhecem, elas quebram e são esquecidas. Mas a presença de um pai e mãe, ela permanece para sempre no coração de um filho.
para toda a vida. Então, nesta manhã, eu te desafio a começar a celebrar seus filhos, agradecer a Deus por eles. E você que é filho pelos seus pais, valorize o trabalho deles. Entenda que a vida não é fácil para eles também e que nós somos falhos, mas que entre as famílias haja esse entendimento mútuo, que vocês possam ter momentos verdadeiros de exclusividade e atenção. Oh, glórias, aleluias. E para encerrar, os mitos mudam com o tempo, mas a verdade de Deus permanece para sempre. Que o Senhor fortaleça a sua família e até o próximo episódio da série Mitos sobre a Parentalidade. Que Deus abençoe.